Depois da morte de Jesus, os 11 apóstolos, 11, né? Judas não existia mais, e os 72 discípulos e muito mais pessoas caíram num desânimo total. Eles tinham uma ideia fixa. Jesus ia reunir o povo judeu, expulsar os romanos, restabelecer o reino judeu, e lá no fundo, cada um deles, gente simples, egoísta, cada um deles, não, eu vou ter um grande emprego nesse novo reino judeu. E entre tantos, 2 caminhavam de volta para casa de Jerusalém, onde Jesus foi morto, para Emaús. Emaús fica a 11 quilômetros, hoje é asfalto, naquele tempo era poeira. Um deles era o nome dele era Cleofas, o outro não diz o nome. E os 2 caminhavam tristes, abatidos. Puxa, quem diria? Nós que esperávamos que ele restabelecesse o reino teocrático judeu. E agora acabou tudo. Já faz 3 dias, vamos voltar para as nossas enxadas, para os nossos barcos, para os nossos remos e começar tudo da estaca zero. Enquanto caminhavam quase em silêncio, de quando em vez um no outro diziam uma palavra de desânimo, Nosso Senhor chega e se coloca caminhando no meio dos 2 e pergunta: por que vocês estão tão tristes assim? O que houve? Eu estou vendo. Os 2 pararam, devem ter olhado para Jesus da cabeça aos pés. Você é o único turista em Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá? Eu não sei se eu digo uma bobagem. E Nosso Senhor se fez de bobo. Quem foi? Aquele Jesus de Nazaré que passou fazendo bem, curou cegos, surdos, mudos, leprosos, ressuscitou a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, seu amigo íntimo Lázaro. E os nossos chefões religiosos o prenderam, o mataram, foi crucificado. E já faz 3 dias. É verdade que algumas mulheres, as nossas, foram à sepultura e disseram que a sepultura estava vazia. E viram um moço vestido de branco como a neve, seu rosto brilhante como o sol, mas a ele não viram. E Jesus caminhando com eles, e disse: ó tardos de inteligência, num bom português, seus tapadinhos, seus atrasadinhos. Então vocês não sabiam que tudo isso está no plano de Deus? No Antigo Testamento, há 466 passagens que falam do Messias. E caminhando com eles até Emaús, explicando a eles pormenorizadamente essas passagens do Antigo Testamento que falam dele. O Antigo Testamento, Oséias, ele entrará em Jerusalém montado num burrinho, será morto no meio de 2 criminosos, e assim por diante. E os 2, de quando em vez, olhavam por trás de Jesus, um para o outro: quem é esse fulano que conhece tão profundamente as Escrituras? A ideia fixa de um Messias político não permitia que eles o reconhecessem. E depois da ressurreição, até parece Nosso Senhor tinha um guarda-roupa bem sortido. Caminhando, chegando na casa de Cleofas, e Jesus fez que iam adiante. E os 2, entusiasmados com a conversa, com a simpatia, com a figura de Jesus: Senhor, fica conosco, a noite já vai avançada. E Jesus aceitou o convite. Cleofas pediu à esposa que arrumasse às pressas uma omelete, um café, com pão e queijo. E quando Jesus pegou do pão, que está nessa imagem, fez a oração de ação de graças, eles o reconheceram. Deu a cada um pedaço e ele desapareceu. E os 2 olharam um para o outro,
Esqueceram comida, esqueceram queijo, café com pão, levantaram na mesma hora, com o coração transbordando de alegria, voltaram a Jerusalém de noite, 11 quilômetros, para contar aos outros o que lhes tinha acontecido. E comentavam entre si, não é que na caminhada nosso coração ardia de alegria, de entusiasmo, enquanto ele nos explicava as Escrituras. Chegando em Jerusalém, deram a senha, bateram na porta, abriram, quiseram contar o que eles... Não, ele já esteve aqui, comeu conosco, falou conosco, nos deu o grande presente de Páscoa, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. Esse é o grande presente de Páscoa, depois da Eucaristia. A caminhada, mesmo que nós não o vejamos, ele sempre está ao nosso lado. Como é que diz o profeta Isaías? Teu nome está escrito na palma da minha mão. Antes que tu fosses gerado no seio de tua mãe, eu já te escolhi e já te amei. O amor de Deus é sem limite.